nossa terra, verso que encerra um povo varonil. Canto o pioneiro que a semente um dia fez florir. Trago toda essa vida que é mão sofrida aos poucos esculpir. Ourinhos, tu és fruto de trabalho e amor. Solo de terra tão roxa e campos verdes cercados de água e céu. Fostes um dia café, hoje horizonte são teus canaviais. Pardos, panemas e tubos, leitos que banham todos os dias teus. Ourinhos, tu és majestoso esplendor. Talvez tenha a força que avança e persegue a meta de ser sempre bem melhor. Nesse limite de estados é a guardiã e a morte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. Talvez tenha a força que avança e persegue a meta de ser sempre bem melhor. Nesse limite de estados é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. Boa noite a todos. Informo que nós estamos com pequenos problema técnico. Nós vamos estar usando temporariamente a câmera aberta, direto lá da TV Câmara. Peço que os vereadores e funcionários da TV Câmara se atentem e, por gentileza, façam seu trabalho por trás das cadeiras dos vereadores temporariamente, por gentileza, para que as imagens sejam mais claras para todos que nos estão acompanhando até a gente resolver o problema técnico de imagem. Saúdo aos telespectadores e internautas. Informo que essa sessão está sendo transmitida ao vivo pela internet no site da Câmara, pelo canal 13 da TV a cabo, no canal oficial da Câmara e no YouTube, ficando disponível o arquivo gravado dessa transmissão apenas da ordem do dia, no site oficial, além das tradicionais retransmissões no canal da TV a cabo, nos termos das regras do período e recomendações da Justiça Eleitoral. Para que possamos dar início aos trabalhos legislativos da 39ª Sessão Ordinária do 4º Ano Legislativo da 17ª Legislatura, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para verificação do quórum regimental. Abel Diniz Fiel. Presente. Alexandre Araújo Dauage. Alexandre Florencio Dias. Presente. Anísia Aparecido Felicete. Aparecido Luiz. Presente. Caio César de Almeida Lima, presente. Carlos Alberto Costa Prado. Presente. Cícero de Aquino. Presente. Éder Júlio Mota. Presente. Edivaldo Lúcio Abel. Presente. Flávio Luiz Ambrosinho. Presente. Mário Sérgio Pazenotto. Presente. Raquel Borges Espada. Presente. Salim Matar. Presente. Santiago de Lucas Ângelo. Presente. Senhor presidente, 14 vereadores presentes. Havendo número legal, invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão. Saliento e ratifico aos senhores vereadores que, durante o transcorrer dos debates
Observem os termos da Resolução 7 de 2020, em especial o artigo 2º, que estabelece o seguinte: ficam advertidos os vereadores dessa Casa de Leis que suas manifestações durante as sessões legislativas não poderão resultar em autopromoção eleitoreira ou de outros partidos, coligações ou candidatos, nem em ofensa ou ridicularização de qualquer candidato, partido e coligação durante as sessões ordinárias e extraordinárias ou de outros eventos do Poder Legislativo Municipal, de acordo com as recomendações da Justiça Eleitoral. Informa ainda aos senhores vereadores que está aberta a inscrição para o uso da palavra no expediente, com tema livre, que deverá ser realizada junto ao primeiro secretário. Para o uso da palavra na explicação pessoal, terceira parte da sessão, destinada à manifestação dos senhores vereadores sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato, as inscrições deverão ser solicitadas ao primeiro secretário até o término do intervalo regimental ou, na sua ausência, até o início da ordem do dia. Coloco em votação a ata da 38ª sessão ordinária de 2020. Está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do resumo dos ofícios recebidos, inclusive os de respostas a requerimentos. Expediente de terceiros, correspondências recebidas após a última sessão. Ofício proveniente da Prefeitura Municipal em resposta aos requerimentos números 1788 de 2020 do vereador Cito Sindicato, 1759 de 2020 do vereador Carlinhos do Sindicato, 1761, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1771, 1772, 1773, 1774, 1776, 1777, 1778, 1779, 1787 e 1789 de 2020 do vereador Cícero Investigador, 1703 e 1752 de 2020 do vereador Éder Mota, 1465, 1468 e 1702 de 2020 do vereador Vadim, 1473 e 1474 de 2020 do vereador Flavinho, 1625 de 2020 do vereador Sargento Sérgio. Ofício número 51 do 12 de 2020 da Secretaria Municipal de Administração, informando a abertura de crédito extraordinário no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Ourinhos, no valor de R$ 104.970 e da outras providências nos termos anexos. Ofício número 36 de 2020, de 4/11 de 2020, da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, encaminhando a prestação de contas e informando a não ocorrência de pagamentos de despesas com publicidade referente ao terceiro trimestre do exercício de 2020, em atendimento ao artigo número 183 da Lei Orgânica do Município. Ofício 737 de 2020, da Caixa Econômica Federal, notificando o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 30/10 de 2020, no valor de R$ 443.088,59, destinado a este município no âmbito do programa Finisa. Ofício 742 de 2020, da Caixa Econômica Federal, notificando a liberação de recursos financeiros em 6/11 de 2020, no valor de R$ 1.621.460,41, destinado a esse município no âmbito do programa Finisa. Ofício 06 de 2020 da SAI, Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos, encaminhando cópia do balancete financeiro da SAI referente ao mês de setembro de 2020. Senhor presidente, ofício de terceiros lidos. Os ofícios que foram lidos ficarão à disposição dos senhores vereadores e assessores na Secretaria da Casa. Também, após os despachos regimentais e processamentos de praxe, estarão disponíveis para consulta e impressão no site oficial da Câmara Municipal e simultaneamente em pasta compartilhada no gabinete parlamentar de cada um dos senhores vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura na íntegra do parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos
emitido as contas do Executivo do município de Ourinhos, referente ao exercício de 2018, processo Tribunal de Contas 004636.989.18-8. Vereador Alexandre Zóia. Solicito que seja consignada a minha presença nesta casa, por favor. Solicito ao primeiro secretário que consiga a presença do vereador Alexandre Zóia e prossiga com a leitura do ofício solicitado. Parecer do relator da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Contas do Executivo do município de Ourinhos, referentes ao exercício de 2018. Processo do Tribunal de Contas 004636.989.18-8. Cuida o presente processo sobre o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre as contas da Prefeitura Municipal de Ourinhos referente ao exercício de 2018. Os documentos relativos às contas do Executivo de 2018 foram encaminhados a esta comissão sob protocolo número 599 de 2020, -05, de 21/9 de 2020, e como apenso o protocolo número 591 de 2020, -74, de 18/9 de 2020, que trata sobre o tutorial para cadastro do presidente desta Câmara no sistema SEI do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no dia 22 de setembro de 2020, sendo recebido pelo senhor presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento no dia 24 de setembro de 2020, para dar cumprimento ao que dispõe o artigo 31 da Constituição da República. Em razão das obrigações legais a serem cumpridas, oficiamos inicialmente o senhor presidente da Casa, através do protocolo 622 de 2020-92, de 29 de setembro de 2020, para determinação à assessoria jurídica desta Casa de Leis para a elaboração de parecer técnico com relação ao processo de prestação de contas. Também, em 29 de setembro de 2020, oficiamos o senhor presidente da Edilidade sob protocolo 621 de 2020-89 para determinação da publicação do edital para conhecimento da população sobre a apresentação das contas da Prefeitura Municipal do exercício de 2018. O despacho deferindo o solicitado foi emitido em 30 de setembro de 2020. Na sequência, a mesa diretora da Câmara Municipal de Ourinhos, no uso das atribuições que lhes são conferidas, atendendo ao que foi solicitado pelo presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, elaborou o edital na data de 5 de outubro de 2020. Os editais de notificação foram publicados nas edições do Diário Oficial Eletrônico do município de Ourinhos, conforme a seguir. Edição número 1449, nas páginas 20 a 21, do dia 6 de outubro de 2020. Edição 1452, nas páginas 33 a 34, do dia 9 de outubro de 2020. Edição 1453, nas páginas 21 a 22, no dia 13 de outubro de 2020. Edição número 1456, nas páginas 30 a 31, no dia 16 de outubro de 2020. Edição 1457, nas páginas 21 a 22, do dia 20 de outubro de 2020. Edição 1458, nas páginas 11 a 12, do dia 23 de outubro de 2020. Em 28 de setembro de 2020, foi notificado o prefeito municipal, excelentíssimo senhor Lucas Pocaiavos da Silva, para que, caso quisesse, apresentasse junto à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento suas considerações a respeito do que foi decidido pelo Tribunal de Contas, bem como requeresse o que entendesse de direito, no prazo máximo de 10 dias, contados do recebimento do documento. E sendo assim, o prazo encerrou-se no dia 10 de outubro, sábado, podendo ocorrer o protocolo até o dia 13 de outubro, terça-feira, tendo em vista a consideração de dia útil. Ressalta-se então que não houve manifestação. Considera-se que, na presente data, todas as audiências públicas marcadas já ocorreram, totalizando 3. Registra-se que as audiências públicas foram eletrônicas, transmitidas virtualmente ao vivo pelos canais 5 e 13 da TV a cabo e pela internet, no canal oficial da Câmara no YouTube, youtube.com/TV Câmara Ourinhos, relativas à fase de exame e apreciação das contas do município do exercício de 2018, conforme processo do Tribunal de Contas 4636-989-18-8. No atendimento da Resolução número 5 de 2020, que dispõe sobre a realização de audiências públicas realizadas na sede do Poder Legislativo Municipal durante o período da pandemia do Covid-19 coronavírus, aprovada na sessão ordinária do dia 4 de maio de 2020, publicada no Diário Oficial da edição 1403, de 5 de maio de 2020, folha 6 e 7,
bem como no atendimento do Decreto Municipal 7.254, de 14 de abril de 2020, que declara estado de calamidade pública do município de Ourinhos para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus e dispõe sobre a adoção no setor público e privado do município de Ourinhos de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo Covid-19 e da outras providências, que em seu artigo 3º, inciso 1º, suspende por prazo indeterminado todos os serviços públicos, evitando a aglomeração de pessoas. A primeira audiência pública foi realizada no 20º dia do mês de outubro do ano de 2020, às 9h05, no plenário da Câmara Municipal, com a presença do vereador Cido Sindicato, presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, do vereador Anísio Felicetti, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Presente também o servidor Gunter Ítalo Gonçalves da Silva, com a função de assessoramento da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Ficou constado também o comparecimento do senhor João Paulo Penha, procurador jurídico, legislativo, e da senhora Natália Caroline Augusto Silva Lucas, controladora interna desta Casa de Leis. Na realização das audiências foram discutidos os seguintes itens. Item A. Relatório de fiscalização do Tribunal de Contas, processo do Tribunal de Contas 4636-989-18-8. B. Parecer do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. C. Julgamento, exame e voto das contas emitido pelo Conselho do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. D. Parecer final do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nesta primeira audiência foram colocadas em pauta as seguintes perspectivas: 1. Planejamento. 2. Gestão fiscal. 3. Ensino e parecer do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, sendo realizada a leitura dos principais tópicos e dos itens objetivos de apontamentos constantes no relatório de fiscalização, bem como foram esclarecidos os procedimentos adotados acerca do andamento das contas da Prefeitura Municipal na Câmara Municipal de Ourinhos. Assim, o processo de contas foi discutido pelos presentes e todas as dúvidas pertinentes foram esclarecidas. A audiência, então, encerrou-se às 10 horas. A segunda audiência pública foi realizada no 22º dia do mês de outubro do ano de 2020, às 10h15, no plenário da Câmara Municipal, com a presença do vereador Cido Sindicato, presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, e do vereador Abel Fiel, membro da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Presente também o servidor Gunter Ítalo Gonçalves da Silva, com a função de assessoramento da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Ficou constatado também o comparecimento do senhor Guilherme do Carmo Miraglia, procurador jurídico legislativo, da senhora Natália Carolina Augusto Silva Lucas, controladora interna desta Casa de Leis, e do senhor Maurício Amorosini, secretário municipal de Meio Ambiente e Agricultura. Nessa segunda audiência foram colocadas em pauta as seguintes perspectivas: 4. Gestão de proteção à cidade. 5. Tecnologia da informação. 6. Gestão ambiental do relatório da fiscalização do Tribunal de Contas. Processo do Tribunal de Contas 4636-989-18-8. E julgamento, exame e voto das contas, emitido pelo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sendo realizada a leitura dos principais tópicos e dos itens objetos de apontamentos constantes no relatório de fiscalização, bem como foram esclarecidos os procedimentos adotados acerca do andamento das contas da Prefeitura Municipal na Câmara Municipal de Ourinhos. O senhor Maurício Amorosini, secretário de Meio Ambiente e Agricultura, expôs os argumentos sobre os temas e itens abordados na audiência relativos à gestão ambiental. Assim, o processo de contas foi discutido pelos presentes e todas as dúvidas pertinentes foram esclarecidas. A audiência, então, encerrou-se às 11 horas. A terceira audiência pública foi realizada no 27º dia do mês de outubro do ano de 2020, às 9 horas, no plenário da Câmara Municipal, com a presença do vereador Cido Sindicato, presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, e do servidor Gunter Ítalo Gonçalves da Silva, com a função de assessoramento da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Ficou constatado também o comparecimento do senhor João Paulo Penha, procurador jurídico legislativo, da senhora Natália Caroline Augusto Silva Lucas, controladora interna dessa Casa de Leis, e do senhor Rogério Luiz Arião da Silva, da senhora Marilei Ana Bargeri, do senhor Edenilson Bontempo, representantes da Secretaria Municipal de Saúde. Nessa terceira audiência foram colocadas em pauta as seguintes perspectivas: 7. Saúde, julgamento.
Exame e voto das contas, emitido pelo Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e parecer final do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sendo realizada a leitura dos principais tópicos e dos itens objetos de apontamentos constantes no relatório de fiscalização, bem como foram esclarecidos os procedimentos adotados acerca do andamento das contas da Prefeitura Municipal na Câmara Municipal de Ourinhos. O representante da Secretaria Municipal de Saúde, o senhor Rogério Luiz Areão, expôs os argumentos sobre os temas e itens abordados na audiência relativos à gestão de saúde, explicando as ações que foram tomadas e as que estão em andamento para melhorar o índice de efetividade da gestão municipal IEGM no tocante à saúde. Assim, o processo de contas foi discutido pelos presentes e todas as dúvidas pertinentes foram esclarecidas. A audiência, então, encerrou-se às 10 horas. Ressalta-se que a composição da documentação se faz pelo processo de prestação de contas 4636-989-18-8 em mídia digital e o respectivo parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado referentes às contas do exercício de 2018, sendo o presidente desta edilidade notificado através do documento 248547 do Gabinete da Diretoria UR4, assinado digitalmente pelo senhor Agnon Ribeiro de Lima, diretor técnico da divisão, em 18 de nove de 2020, e recebido pelo presidente da Câmara, Alexandre Florencio Dias, assinado digitalmente no dia 21 de nove de 2020. Considera-se que esta comissão solicitou pedido de prorrogação de prazo regimental para expedir o parecer final sobre o julgamento das contas do Executivo exercício de 2018, protocolo 636 de 2020-45, de 6 de outubro de 2020, o qual foi deferido pelo presidente da Casa e com despacho favorável do senhor Eduardo Dutra, diretor legislativo. Portanto, foi prorrogada até o dia 6 de novembro de 2020 para esta comissão emitir o parecer. Considera-se também, conforme o artigo 216 do Regimento Interno, a Câmara tem um prazo máximo de 60 dias, a contar do recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas para julgar as contas do prefeito e da mesa do Legislativo. E sendo assim, iniciou-se o prazo de 60 dias, considerando a data do protocolo de 21 de setembro de 2020, conforme disposto no artigo 93 da Lei Orgânica do Município, para que as contas relativas ao processo em questão fossem colocadas à disposição da comunidade, conforme publicações no Diário Oficial Eletrônico do município, antes mencionadas. Desta forma, o referido prazo encerra no dia 20 de novembro de 2020, sexta-feira. As contas, atendendo à legislação, ficaram à disposição da população em audiências públicas realizadas nesta Casa de Leis, conforme consta: a. Primeira audiência pública, 20 de 10 de 2020, terça-feira, das 9 às 10 da manhã. B. Segunda audiência pública, 22 de 10 de 2020, quinta-feira, das 10 às 11 da manhã. C. Terceira audiência pública, 27 de 10 de 2020, terça-feira, das 9 às 10 da manhã. Considera-se que ficaram à disposição da população também nos demais dias úteis e horários de expediente da semana, junto à Secretaria-Geral desta Casa Legislativa e na Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Os vereadores da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento acompanharam as audiências públicas, participando da verificação dos documentos, compostos de a. Relatório de fiscalização do Tribunal de Contas, processo Tribunal de Contas 4636-989-18-8, em mídia digital. B. Parecer do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. C. Voto das contas, emitido pelo Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. D. Parecer final do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E. Demais documentos que instruíram a fiscalização. Em 28 de outubro de 2020, este vereador recebeu para relatar o processo. Feito um breve histórico da tramitação do processo e definidas as principais datas norteadoras dos trabalhos, passamos à análise dos fatos. Conforme consta no parecer do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, datado de 28 de março de 2020, observada a adequação da instrução processual, respeitadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o Ministério Público de Contas, acompanhando as conclusões da digna assessoria técnica, opina pela emissão de parecer prévio favorável, porém com recomendações, uma vez que as contas do governo, apesar de se apresentarem dentro dos parâmetros legais e dos padrões esperados por esse egrégio Tribunal de Contas, reúnem falhas que demandam ações corretivas. Acerca de tais recomendações, é preciso alertar a origem que a reincidência sistemática nas falhas incorridas poderá culminar no juízo desfavorável das contas relativas a exercícios vindouros, sujeitando ainda o responsável às sanções previstas no artigo 104 da LCE, número 709 de 1993, José Mendes Neto, procurador do Ministério Público de Contas, entre aspas.
A segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão do dia 16 de junho de 2020, emitiu o relatório referente ao exame das contas da Prefeitura Municipal de Ourinhos, relativas ao exercício de 2018, no qual consta: a gestão em exame obteve desempenho satisfatório nos principais aspectos avaliados por este egrégio tribunal, dentre eles: o atendimento aos mínimos constitucionais e legais referentes à educação, saúde e despesas com pessoal, a quitação dos precatórios judiciais dentro do exercício e o devido recolhimento dos encargos sociais. No plano fiscal, o município apresentou superávites orçamentário e financeiro, evidenciando sua capacidade para saldar seus débitos de curto prazo. A média apurada no IEGM foi C+, gestão considerada em fase de adequação, perante os critérios de avaliação, em razão dos resultados insatisfatórios obtidos nos índices relativos aos setores de planejamento, saúde e meio ambiente. Dito isso, é de se advertir a origem para que revise e corrija os desacertos apurados em cada índice setorial, bem como os apontamentos feitos nas fiscalizações ordenadas, tudo a ser verificado quando da próxima inspeção in loco. Em face de todo exposto e acolhendo as manifestações da Ilustríssima Assessoria Técnica Jurídica e do MPC, voto pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Ourinhos relativas ao exercício de 2018, excetuados os atos pendentes de julgamento pelo Tribunal. Após o trânsito em julgado, sigam os autos para fiscalização para abertura dos processos apartados relacionados no corpo do presente da presente decisão. Renato Martins Costa, conselheiro. Segundo o parecer jurídico desta Casa de Leis, de 9 de outubro de 2020, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em visita em loco, apresentou o resultado, concluindo e apontando as falhas descritas pormenorizadamente, as folhas 1/33 do relatório de fiscalização datado de 20 de setembro de 2019, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018, constante no processo de número 463698918, quais sejam: A. IEGM, planejamento, índice C. O índice obtido indica a necessidade de a administração promover ações de revisão, implantação e aperfeiçoamento de determinados itens nesta área, indicando inclusive a não efetivação das metas ODS-ONU. Retificação de respostas apresentada em questionário do IEGM, evidenciando falta de fidedignidade das informações. 2. B1.4. Dívida de longo prazo. Ausência de providências da administração para redução do passivo, notadamente de dívida com autarquia municipal. 3. B1.5. Precatórios. O balanço patrimonial não registra corretamente o saldo de precatórios. 4. B.1.9.1. Servidores efetivos em funções gratificadas. Servidores designados para a função de confiança, que não guardam qualquer relação com o cargo efetivo de origem, sugerindo, portanto, o desvio de função atribuída ao cargo efetivo. 5. B2.IGM Fiscal Índice B. Constatadas inadequações às metas propostas pela Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. 6. B.3.1 Tesouraria. Impropriedades verificadas durante a terceira fiscalização ordenada, tesouraria, que permanecem sem correções. 7. C1. Ensino. Aplicação por determinação constitucional e legal. Demanda reprimida por vagas junto às creches do município. 8. C2. IEGM, Educação, Índice B. Constatadas inadequações às metas propostas pela Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Impropriedades verificadas durante a 5ª fiscalização ordenada, merenda escolar. E 6. Fiscalização ordenada, creches municipais, que permanecem sem correções. Retificação de respostas apresentadas em questionário do IGM, evidenciando falta de fidedignidade das informações. 9. D.2.IGM Saúde, Índice C+. Constatadas inadequações às metas propostas pela Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Durante a fiscalização em loco junto à UBS CAIC em 3 de 6 de 2019, constatamos que não se encontrava em local acessível ao público
a escala dos profissionais da saúde, bem como vários profissionais registraram antecipadamente a frequência. Retificação de respostas apresentada em questionário do IgM, evidenciando falta de fidedignidade das informações. 10. E.1.IgM, ambiental, índice C. O índice obtido indica a necessidade de a administração promover ações de revisão, implantação e ou aperfeiçoamento de determinados itens nesta área, indicando inclusive a não efetivação das metas ODS/ONU. 11. G2. Fidedignidade dos dados informados ao sistema AUDESP. Inconsistências entre os dados da origem e as informações prestadas ao sistema AUDESP.IgM. 12.G.3 IEGM e GOVTI, índice B, constatadas inadequações às metas propostas pela Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. 13. H.2, atendimento à lei orgânica, instruções e recomendações do Tribunal. Atendimento parcial às recomendações constantes nas contas do exercício de 2015, 2396/026/15. O referido parecer jurídico explica que, abre aspas, em 16 de junho de 2020, o Egrégio Tribunal de Contas do Estado emitiu parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Ourinhos do exercício de 2018. Consta no parecer jurídico que, em relação ao aspecto jurídico formal, constata-se a observância ao devido processo legal relativamente aos prazos previstos na Lei Complementar nº 709 de 1993, combinado com o regimento interno do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com o pleno exercício dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não se vislumbrando, portanto, quaisquer vícios de que pudessem ensejar a nulidade do feito, pois bem processado. Cita também que, em relação ao trâmite do julgamento das contas municipais pela Câmara Municipal, observa-se que a providência contida no artigo 215 do Regimento Interno foi tomada pela Presidência, encaminhando todo o processo com o parecer prévio à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para exarar parecer, opinando sobre a sua aprovação ou rejeição. Salienta que, conforme prescrito no artigo 216 do Regimento Interno, a Câmara tem um prazo máximo de 60 dias a contar do recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas para julgar as contas do prefeito e da mesa do Legislativo. O quórum exigido para que o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado deixar de prevalecer é 2/3 dos membros da Câmara, conforme se depreende no parágrafo 2º do artigo 216 do Regimento Interno. Em caso de rejeição das contas, o processo deve ser encaminhado à Comissão de Justiça e Redação para que esta indique as providências a serem tomadas pela Câmara Municipal, artigo 216, parágrafo 3º do Regimento Interno. Há que se observar o disposto no artigo 92 da Lei Orgânica. Informa também sobre a importância da notificação do prefeito, a fim de que se evite de ser alegado eventual cerceamento de defesa. Ademais, o julgamento feito pela Câmara no exercício de sua função de fiscalização externa constante no artigo 2º, parágrafo 2º do Regimento Interno, deve considerar, além da análise e conclusão do Tribunal de Contas do Estado, São Paulo, o cumprimento das recomendações apontadas no parecer prévio do Tribunal de Contas sobre as contas de 2018. Acrescenta que, no julgamento das contas do Executivo, a Câmara Municipal exerce sua função atípica de julgar. As conclusões emitidas no parecer do Tribunal de Contas são eminentemente técnicas, levando em consideração a metodologia impostas pelo ordenamento jurídico pátrio. No caso do julgamento do Poder Legislativo, além do aspecto técnico, que certamente deve ser considerado, a Câmara leva em conta o aspecto político. Por fim, relata que os procedimentos tomados até agora foram regulares. Opina-se que o prefeito seja oportunizado o direito de exercer seu direito à ampla defesa e ao contraditório, especialmente que ele seja intimado após a instrução para a apresentação de alegações finais escritas, bem como a exercer seu direito de defesa oralmente durante a sessão ordinária de julgamento. Assim, considera-se o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 4636989.18-8, votado pelos conselheiros Renato Martins Costa, presidente e relator, Dimas Ramalho e do substituto
de conselheiro Márcio Martins de Camargo, datado de 29 de junho de 2020, que consta que ementa contas anuais, Prefeitura, Planejamento, IEGM, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, funções gratificadas, desvio de função, recomendações, parecer favorável. Aplicação total no ensino, 25,58%. Investimento no magistério, verba do Fundeb, 75,08%. Total de despesas com Fundeb, 100%. Investimento total na saúde, 27,05%. Transferências à Câmara, regular, gastos com pessoal, 42,21%. Resultado da execução orçamentária, superávit, 0,61. Igual R$ 1.868.157,35. Resultado financeiro superávit, R$ 24.658.957,93. Remuneração dos agentes políticos regular, precatórios regular, encargos sociais regular. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acorda a Egrégia Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 16 de junho de 2020, pelo voto dos conselheiros Renato Martins Costa, presidente relator, Dimas Ramalho e do substituto do conselheiro Márcio Martins de Camargo, na conformidade das correspondentes notas taquigráficas, emitir parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura, exercício de 2018, exceção feita aos atos pendentes de apreciação por este tribunal. Presente na sessão, o procurador do Ministério Público de Contas, Celso Augusto Matuque Feres Júnior. Os autos estão disponíveis mediante regular cadastramento no sistema de processo eletrônico Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na página www.tce.sp.gov.br. Publique-se. São Paulo, 29 de junho de 2020. Renato Martins Costa, presidente, relator. Destarte, a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, após exaustivo trabalho e apreciação da matéria, a qual foi estendida de forma democrática à população em geral, na forma da legislação vigente, é de parecer pelo acolhimento do que foi decidido pelo Egrégio Tribunal de Contas deste Estado de São Paulo, aprovando as contas do Executivo do município de Ourinhos referentes ao exercício de 2018. É o parecer. Sala das Comissões, 3 de novembro de 2020. Cido Sindicato, presidente relator, Anísio Felicete, vice-presidente, Abel Fiel, membro. Senhor presidente, parecer lido. Comunico, senhores vereadores, que, com base no artigo 215, parágrafo 4º do Regimento Interno, o expediente da próxima sessão ordinária ficará reduzido a 30 minutos, em razão da deliberação do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, relativo às contas do exercício de 2018 do Executivo Municipal, processo 00463698918-8. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, emitido ao seguinte protocolo, protocolo 685/2020-28, de 28/10/2020, referente ao ofício número 135/2020, de 16 de outubro de 2020, do senhor Edevaldo Fioravante da Costa Neto, secretário adjunto de Planejamento e Finanças, encaminhando a relação dos valores de transferência de recursos que a Prefeitura recebeu da União no mês de setembro de 2020. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Senhor presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito do protocolo número 685 de 2020-28, de 28/10/2020, referente ao ofício 135 de 2020, de 16 de outubro de 2020, do senhor Edevaldo Fioravante da Costa Neto, secretário adjunto de Planejamento e Finanças, encaminhando a relação dos valores de transferência de recursos que a Prefeitura recebeu da União no mês de setembro de 2020.
Não havendo nenhum óbice, e como relator pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada a ter a opor contra a que me foi dado opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Comissões, 9 de novembro de 2020. Se o sindicato presidente relator, Anísio Felicete, vice-presidente, Abel Fiel, membro. Senhor presidente, parecer lido. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Redação emitido aos projetos de leis números 52 e 53 de 2020 e ao projeto de decreto legislativo número 2 de 2020 e ao substitutivo número 2 ao projeto de lei número 46 de 2020. Você falou 52, 53... Parecer do relator da Comissão Justiça e Redação, projeto de lei número 52 de 2020. Senhor presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do seu prefeito municipal, que altera os anexos 2 e 3 da lei número 6.405, de 14 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual, anexos 5 e 6 da lei número 6.520, de 18 de junho de 2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do exercício financeiro de 2020 da Prefeitura Municipal de Ourinhos e da outras providências. Não havendo nem óbice, e como relator pela Comissão Justiça e Redação, concluí nada a ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, favorável ao meu parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Comissões, 9 de novembro de 2020. Alexandre Zóio, presidente relator, Caio Lima, vice-presidente, Edivaldo Sabel, membro. Parecer do relator da Comissão Justiça e Redação, projeto de lei número 53 de 2020. Senhor presidente, após realizadas as dispensáveis análises a respeito da matéria supra da iniciativa do seu prefeito municipal, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 849.527,19 e da outras providências. Não havendo nenhum óbice, e como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada a ter a opor quanto a como foi dado opinar, sendo, portanto, favorável ao meu parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Comissões, 9 de novembro de 2020. Alexandre Zóio, presidente relator, Caio Lima, vice-presidente, Vadim, membro. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de decreto legislativo número 2 de 2020. Senhor presidente, após realizadas as dispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do vereador Salim Matter, que concede o título de cidadão oriense ao Dr. Éder Carvalho Souza, não havendo nenhum óbice, e como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada a ter a opor contra como foi dado opinar, sendo, portanto, favorável ao meu parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Comissões, 9 de novembro de 2020. Alexandre Zóio, presidente relator, Caio Lima, vice-presidente, Edivaldo Sabel, membro. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao substitutivo número 02 do projeto de lei número 46 de 2020. Senhor presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do vereador Salim Matter, que estabelece normas para o correto descarte de máscaras de proteção individual e outros equipamentos de proteção individual, EPIs, como medida de redução da transmissão do novo coronavírus. Não havendo nenhum óbice, como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada a ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, favorável ao meu parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Comissões, 9 de novembro de 2020. Alexandre Zóio, presidente relator, Caio Lima, vice-presidente, Vadim, membro. Senhor presidente, ambos pareceres lidos. Comunica aos senhores vereadores que foi apresentada à mesa a seguinte matéria. Projeto de Lei Complementar número 12 de 2020, de autoria do Prefeito Municipal, que acrescenta dispositivos à Lei Complementar número 1051, de 16 de outubro de 2019, que autoriza o município a receber em doação do Governo do Estado de São Paulo o terreno e as benfeitorias implantadas e instaladas no Centro Social Urbano, CSU, e da outras providências. Neste momento, faremos a apresentação das matérias relativas à 39ª Sessão Ordinária de 2020, nos termos preconizados pelo regimento interno. Solicito ao primeiro secretário que proceda à apresentação dos requerimentos. Requerimentos de número 1832 a 1845 de 2020. Requerimento do vereador Abel Fiel, 1839 de 2020. Requerimento do vereador Alexandre, enfermeira Alexandre, 1845 de 2020. Requerimentos do vereador Cito Sindicato, dos números 1834 a 1836 e 1838 de 2020. Requerimentos do vereador Carlinhos Sindicato, dos números 1841 a 1844 de 2020. Requerimento do vereador Cícero Investigador, 1837 de 2020. Requerimento do vereador Eder Mota, 1832 de 2020. Requerimento do vereador Sargento Sérgio, 1833 de 2020. E requerimento da vereadora Raquel Espada, 1840 de 2020. Senhor presidente, todos os requerimentos foram apresentados.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento de urgência apresentado à mesa. Requerimento número 1846 de 2020. Requer urgência especial de votação ao projeto de decreto legislativo número 02 de 2020. Senhor presidente, requeiro à mesa, nos termos regimentais ouvido do outro plenário, seja apreciado em regime de urgência especial de votação o projeto de decreto legislativo número 02 de 2020, proveniente do vereador Salim Matar, que concede o título de cidadão oriense ao Dr. Éder Carvalho Souza. Justificativa: o referido projeto de decreto legislativo visa prestar uma justa homenagem ao Dr. Éder Carvalho de Souza, pessoa de relevante importância na medicina, que em muito contribuiu para a saúde da população de nosso município. Assim sendo, solicitamos a apreciação do incluso projeto de decreto legislativo em regime de urgência, na forma estabelecida na Lei Orgânica do Município. Sala das Sessões, 9 de novembro de 2020, assinado por todos os vereadores. Requerimento lido, senhor presidente. Os requerimentos apresentados serão apreciados no presente expediente, enquanto o de urgência será deliberado na ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que proceda à apresentação das indicações desta sessão. Indicações de número 1272 a 1277 de 2020. Indicação do vereador Bel Fiel, 1273 de 2020. Indicações do vereador Cito Sindicato, 1274 e 1275 de 2020. Indicação do vereador Carlinhos Sindicato, 1277 de 2020. Indicação do vereador Cícero Instigador, 1276 de 2020. E indicação do vereador Sargento Sérgio, 1272 de 2020. Senhor presidente, todas as indicações apresentadas. As indicações que acabam de ser apresentadas serão encaminhadas a quem de direito para as providências que solicitam. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da moção apresentada. Moção do vereador Alexandre Zóio, 327 de 2020, de pesar pelo falecimento do senhor André Fernando Teixeira Coelho. Senhor presidente, a moção foi lida. A moção de pesar lida encontra-se aprovada na forma regimental. Apresentadas as matérias, coloca em discussão o requerimento número 1832. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Edivaldo Luciabel. Senhor presidente, eu requeiro à mesa ouvido plenário que os requerimentos sejam discutidos e votados de forma globalizada. Salve algum destaque a ser solicitado qualquer dos senhores vereadores. Atendendo a questão de ordem do vereador Edivaldo Luciabel, coloco em deliberação do plenário o pedido, requerendo que a discussão e a votação dos requerimentos seja feita de forma globalizada, salvo algum destaque ser solicitado por qualquer dos senhores vereadores. Ninguém querendo se manifestar. Está em votação. Os favoráveis à solicitação do vereador permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Consulto, senhores vereadores, se há alguma matéria a ser destacada para discussão e votação. Não havendo pedido de destaque, coloco em discussão os requerimentos números 1832 a 1845 de 2020. Está em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Com fundamento no inciso 33 do artigo 118 da Lei Orgânica do Município, o Executivo Municipal tem um prazo de até 15 dias para responder às informações solicitadas através de requerimentos. Consulto o primeiro secretário se há orador inscrito para uso da tribuna no expediente. Flávio Ambrosim. Com a palavra, vereador Flávio Luiz Ambrosim. Senhor presidente, nobres pares, público que nos acompanha através das redes sociais, da TV Câmara. Semana próxima passada, nós fomos informados através da imprensa de mais uma situação em nosso município. Mais uma situação lastimável
e que essa casa aqui não pode ficar omissa. Essa casa aqui deve investigar. Estou falando aqui, Excelência e senhores vereadores, da licitação da nova ETA, aonde já foi suspensa pela Justiça, com indícios de irregularidades. Mais uma situação, entre várias que vem ocorrendo nesses últimos anos. A diferença da proposta de uma empresa que foi desclassificada foi em torno de 2 milhões de reais. Em torno de 2 milhões de reais, uma empresa que apresentou uma proposta inferior foi desclassificada. E olha a diferença. 2 milhões. Aí a Justiça está fazendo a sua parte. Nós, vereadores, devemos fazer a nossa parte. Essa situação aqui merece uma comissão de assunto relevante ou mais, uma CPI, para investigar essas situações. Durante todo esse período dos últimos anos, tivemos várias situações com indício de irregularidades, carente de um trabalho de investigação da Câmara Municipal forte, que é a principal função do vereador, é fiscalizar. Aqui nós tivemos a questão do Arena Cross. R$543 mil em um único dia. E não foi investigado pela Câmara. E outras cidades com valores, o mesmo evento, com valores muito inferiores. A usina móvel de asfalto, apontado irregularidade pelo Tribunal de Contas, e se encontra na Justiça. Em torno de R$300 mil, uma compra de equipamentos que não foi utilizado um dia. E eu vi, aqui na casa ainda, falar que foi coragem do prefeito adquirir esse equipamento. Não, foi covardia com a população. Casa dos Músicos. A Cooperativa da Cultura. E essa foi investigado pela Câmara. A documentação mostra tudo o que ocorreu, as várias irregularidades, funcionários fantasmas, na verdade uma quadrilha montada na nossa cultura, e demonstrou que foi montado para saquear os cofres públicos municipais. Com parecer contrário da Procuradoria do município, foi autorizada. E depois, mesmo com essa investigação e os documentos mostrando isso, não foi apontado no relatório o verdadeiro responsável. Várias situações, nomeações de cargos irregulares, aonde deu prejuízo ao erário público. Isso são situações
que é dever da Câmara Municipal, que é dever do vereador. UPA. Quantas pessoas lá no UPA? E eu falei que várias vezes eu vou continuar falando. Aonde um diretor clínico falou para uma médica: só interna se for morrer. Só interna se for morrer. E não foi investigado. Não foi apontado. Essa casa não podia ter ficado dessa forma. Teríamos que ter mostrado. Teríamos que dar uma resposta para a população. Esse vereador usou a tribuna aqui e falou dessas situações. E agora, mais essa situação. Uma licitação com diferença e desclassifica uma empresa com valores de 2 milhões a menos do que a vencedora. Não podemos ficar calados. Estamos no final do mandato, mas o nosso mandato vai até no final de dezembro. Até final de dezembro. E nós temos aqui o dever, obrigação de fiscalizar, de pedir informações dessa licitação. Não é normal. Tantos processos, tantas situações dessa forma. Não, Excelência, não posso deixar de vir falar essas situações absurdas. A SAI sucateada em 3 anos e meio. Sucateada. A população arcando com os aumentos absurdos nas suas contas. E faltando água em toda a cidade. E aí vem com essa licitação, que vai salvar, que ia resolver. Não. Conversei com vários funcionários da SAI. Inclusive, salvo o melhor juízo, há um relatório do próprio Ministério Público, onde que diz que nós temos uma situação de problema é na distribuição de água. Isso, vários funcionários de 20, 30 anos já vêm falando. Então, Excelência, não posso deixar de vir aqui na tribuna e falar essas situações. Essas situações que a nossa população vem passando e essas situações absurdas de todos aqui, que já foi citado aqui, de possíveis irregularidades que estão sendo investigados pela Justiça. Era isso. Consulta o primeiro secretário, se há mais algum orador inscrito. Cícero, investigador. Com a palavra, vereador Cícero, investigador. Senhor presidente, nobres vereadores, aqueles que nos acompanham, os internautas aí também pelo YouTube. Senhor presidente, o que me traz hoje aqui é falar de um requerimento meu de um número 1837/2020, onde eu reitero em seu inteiro teor a indicação número 1122/2019, na qual solicito implantação de redutor de velocidade na Rua dos Expedicionários, próximo ao número 788 e 813, aqui no centro. Senhor presidente, é possível a gente verificar aqui na Rua dos Expedicionários que é uma via de tráfego muito intenso e a partir ali da Rua Dom Pedro só vai ter um outro semáforo ali na Rua Paulo Sá, na sequência um outro ali na Cardoso Ribeiro, na sequência um outro ali na Rua Antônio Carlos Mori, sucessivamente ali na Rua 9 de Julho, depois na Rua São Paulo, depois nós temos ali a passagem de nível e na sequência a gente tem um outro semáforo ali na Jacinto Sá.
onde já pertence ali a Duque de Caxias. O que ocorre, senhor presidente? Nós temos ali um espaço entre para quem sobe a Rua dos Expedicionários, a partir aqui da Silva Jardim, até a Rua Dom Pedro. Recentemente agora nós tivemos um acidente ali no cruzamento da Lopes Trovão, com o expedicionário ali, um acidente feio, justamente pela velocidade empregada no expedicionário. Qualquer vacilo de cruzamento ali pode ser fatal. E no trecho que compreende ali, senhor presidente, ali da Rua Dom Pedro até a Rua Paulo Sá, o emprego de velocidade ali é intenso, principalmente na esquina ali, próximo a esses numerais aqui, da 788 e 813, da esquina da Silva Jardim. Não, corrigindo, senhor presidente, da Benjamin Constant. Ali, normalmente as pessoas que vão cruzar ali a Rua dos Expedicionários, senhor presidente, não tem que adentrar, passar sobre a faixa de pedestre, porque não tem visibilidade. Eu chamo a atenção da administração justamente para essa atenção, que verifique a colocação ali de um quebra-mola, ou de um semáforo, ou até aí de um radar, para que possa limitar ali o tráfego aí dentro dessa mobilidade urbana. Senhor presidente, um outro assunto que eu quero falar aqui, na 35ª sessão, eu reiterei 22 indicações através de requerimentos a respeito de quebra-mola. Sabemos da utilização do quebra-mola, da dificuldade de implementação, até porque tem o seu caráter paliativo para que se realize estudos com a finalidade de proporcionar segurança à população. Mas, senhor presidente, eu não poderia deixar de falar do mau serviço executado pela administração pública de Ourinhos no que se refere aos quebra-molas, principalmente se tratando ali da Avenida André Monteiro Rodrigues, atrás do Royal Park. Podemos citar aqui também a Vitório Cristone. É o sonho, normalmente, de todas as pessoas que moram próximo a locais de tráfego intenso, é através dessas solicitações que a gente faz a indicação, o requerimento, para poder levar uma tranquilidade de pessoas que presenciam ou já até se envolverem em acidente em alguns locais. Dentro desses 22 requerimentos, senhor presidente, eu sempre busquei, próximo a escolas, próximo a parque infantil, campos de futebol, onde há escolinhas aí da prefeitura, a gente sabe que atrás de uma bola sempre vem uma criança, mas não dá para ficar, senhor presidente, simplesmente ignorando a forma como esses quebra-molas têm sido construídos pela administração. Há pouco eu verificava aqui pelo YouTube, pelo Google, existe um padrão, ainda que de medida paliativa, o quebra-mola ele tem padrão, ele tem altura, tem largura, ele tem o distanciamento da guia, e a gente verifica que a administração ela foge e fere a qualquer compromisso com o que regulamenta a lei na construção desses quebra-mola. Se o quebra-mola era para dificultar, para inibir o rolamento, a velocidade dos veículos que transitam em determinada via, senhor presidente, a construção desses quebra-molas hoje pela atual gestão leva a riscos, a perigos. Soma-se com a velocidade empregada. Atrás ali da Avenida André Monteiro Rodrigues, a iluminação é péssima, período noturno é horrível. Salvo o melhor juízo ali, há 3 ou 4 quebra-mola, que é mais uma arma. Aquilo é mais uma arma para quem transita naquele local. Então, eu chamo a atenção da administração, ao setor responsável, para que reveja essas possibilidades de construir quebra-molas dentro do padrão. É certo que há locais em que alguns quebra-molas já se encontram desgastados, né? Eu posso falar aqui, por exemplo, da Henrique Pontara ali, no sentido de trevo ali da Vitório Cristone, até a rotatória ali, que vai para o Santa Fé. E também lá da João Pontes, de frente à escola Polis Kids ali. Mas é interessante que seja refeito esses quebra-molas, que eles sejam aumentados para que possa diminuir ali a velocidade. Mas em se tratando desses quebra-molas, num caso concreto, como eu estou falando aqui na Avenida André Monteiro Rodrigues, nós já tivemos até acidente lá. Então serve aí de aviso para a administração, que tomemos aí os cuidados necessários para que possamos, diante disso, senhor presidente, proporcionar uma qualidade melhor de segurança, que é obrigação nossa aqui da administração e também dessa casa, é acolher os pedidos, né, de preocupação dessas pessoas que têm essa velocidade empregada e proporcionar a todos aí os munícipes, né,
à população uma mobilidade com segurança. Pelo menos aqui, dependendo de nós aqui, senhor presidente, é representar a população dentro dessa meta aqui, a segurança. Era isso que eu tinha, senhor presidente, muito obrigado. Consulta o primeiro secretário se há mais algum orador inscrito. Não, senhor presidente. Não havendo mais pela ordem, vereador Santiago. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar de Vossa Excelência, ouvido do plenário, a supressão do intervalo regimental, tendo em vista um projeto de decreto para ser votado na ordem do dia. Coloque em deliberação do plenário a solicitação do vereador Santiago. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Aceita pelo plenário a continuidade dos trabalhos. Para cumprir o parágrafo 3º do artigo 118 do Regimento Interno, consulto os senhores vereadores se há algum vereador que ainda não se inscreveu e que gostaria de se inscrever para... Comunico, senhores vereadores, então, que o tempo para explicação pessoal está encerrado. Estamos na ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça o chamado dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental. Bel Diniz Fiel. Alexandre Araújo Dauage. Alexandre Florencio Dias. Presente. Anísia Aparecido Felicete. Aparecido Luiz. Caio Sérgio Almeida Lima, presente. Carlos Alberto Costa Prado. Presente. Cícero de Aquino. Presente. Éder Júlio Mota. Edvaldo Lucabel. Flávio Luiz Ambrosim. Mário Sérgio Pazianotto. Presente. Raquel Borges Espada. Salim Mater. Santiago de Lucas Ângelo. Senhor presidente, 15 vereadores presentes. Havendo número legal, estamos na ordem do dia. Coloca em discussão o requerimento número 1846, 2020, de autoria da maioria dos senhores vereadores, que requer urgência especial de votação ao projeto de decreto legislativo número 2, de 2020, de iniciativa do vereador Salim Mater, que concede o título de cidadão oriense ao Dr. Éder Carvalho Souza. Está em discussão a urgência. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça chamado de votação. Os que forem favoráveis digam sim e os contrários digam não. Abel Diniz Fiel. Sim. Alexandre Araújo Dauage. Anísia Aparecido Felicete. Sim. Aparecido Luiz. Sim. Caio Sérgio Almeida Lima, sim. Carlos Alberto Costa Prado. Sim. Cícero de Aquino. Sim. Éder Júlio Mota. Sim. Edvaldo Lucabel. Flávio Luiz Ambrosim. Sim. Mário Sérgio Pazianotto. Sim. Raquel Borges Espada. Salim Mater. Sim. Santiago de Lucas Ângelo. Sim. Senhor presidente, 14 votos sim. Aprovado. Aprovado o requerimento de urgência. Por já contar com parecer favorável lido nesta sessão, coloca em discussão o projeto de decreto legislativo número 2 de 2020, de iniciativa do vereador Salim Mater, que concede o título de cidadão oriense ao Dr. Éder Carvalho Souza. Está em discussão? Ninguém querendo se manifestar, solicito aos funcionários que distribuam as cédulas de votação aos senhores vereadores. Só uma observação: os favoráveis ao projeto de decreto legislativo votem na opção sim e os contrários votem na opção não. Distribuídas as cédulas, solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada de votação dos senhores vereadores que irão depositando o voto na urna e assinando a folha de votação em ordem alfabética. Abel Diniz Fiel.
Alexandre Araújo da UAGE. Alexandre Florencio Dias. Anísio Aparecido Felicete. Aparecido Luiz. Caio César de Almeida Lima. Carlos Alberto Costa Prado. Cícero de Aquino. Éder Júlio Mota. Edvaldo Lúcio Abel. Flávio Luiz Ambrosim. Mário Sérgio Pazianotto. Raquel Borges Espada. Salim Matar. Santiago de Lucas Ângelo. Presente. Solicito aos vereadores Sargento Sérgio, Carlinhos do Sindicato e vereador Éder Mota que acompanhem junto à mesa a apuração dos votos.
15 votos favoráveis. Aprovado. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na ordem do dia, consulto o primeiro secretário se há algum orador inscrito para explicação pessoal. Vereador Vadinho. Com a palavra, vereador Edivaldo Luciabel. Eu solicito permissão de fazer uso da palavra da senhora, presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham, nós não tínhamos a intenção de fazer uso da palavra nessa noite, principalmente na explicação pessoal. Mas eu entendo que estamos na última sessão antes das eleições. E é preciso, sim, discorrer um pouquinho desses nossos 4 anos aqui na Câmara Municipal. Eu entendo que chegou o momento da prestação de contas. É esse. O momento é de prestação de contas. Aqueles que plantaram vão colher. Aqueles que plantaram, cuidaram, regaram, esses vão ter a colheita. E aqueles que não fizeram também vão ter a sua colheita. É importante falar um pouquinho desses 4 anos. Foi prometido muita coisa. Foi prometido com relação à falta d'água, que iam melhorar, que ia acabar a falta d'água na nossa cidade. E isso não aconteceu. A maior reclamação da nossa população hoje é a falta d'água, é o absurdo da falta d'água, é o absurdo que pagam na conta d'água. Depois a saúde, que a saúde iria melhorar. E aí nós observamos o que aconteceu, por exemplo, no UPA. Quantos óbitos nós tivemos esses 4 anos por falta de vaga na Santa Casa, de pura competência da administração? Quantas pessoas vieram a óbito sem ter atendimento? Nós chegamos num ponto que 10.000 pessoas aguardam a consulta de especialidade. 7.000 pessoas aguardam autorização de exames, ultrassom, ressonância, colonoscopia. 6.800 pessoas aguardam cirurgias eletivas. Então a saúde nossa, nós chegamos nesse final do 4º ano com a saúde nossa na UTI. O que aconteceu com a cultura na nossa cidade? Acabaram com a cultura, arrebentaram com a cultura, arrebentaram com a escola municipal de bailado. Os acontecimentos que nós tínhamos na cultura sumiram. É só perguntar para o nosso povo da cultura se eles estão satisfeitos ou não. Hoje, em Ourinhos, nós temos um déficit com relação a vagas nas creches. E aí nós perguntamos, quantas creches foram construídas nesses 4 anos? Quantas crianças nasceram nesses 4 anos e o número de vagas em creche que nós vamos precisar nos próximos 4 anos? E aí se colocam como o melhor prefeito de Ourinhos, que não conseguiu uma escola, que não conseguiu uma creche, que não conseguiu um conjunto habitacional, que não conseguiu obra nenhuma esses 4 anos. E aí nós observamos ali atrás também, quando foi defendido de unhas e dentes
que se diminuiria o número de cargos, que era um absurdo, que tinha que se acabar com 50% dos cargos. E o que nós observamos, esses 4 anos, é que a administração que mais pagou em cargos de comissão e função gratificada foi essa agora. Nós nunca pagamos tanto com cargos de confiança e função gratificada. Nunca foi pago tanto. Nós temos um levantamento do Observatório Social que chegou a falar, colocou no papel, que foram gastos nesses últimos 4 anos 120 milhões de reais. E volta aqui a nossa pergunta. Quantas pessoas sofrendo sem consulta, sem exame, sem cirurgia, sem medicamento? Quantas pessoas vieram a óbito? E aí você observa que foram gastos 120 milhões de reais com cargos de confiança e função gratificada. A água que nós falamos aqui no início é a maior aberração que aconteceu nessa administração. 4 superintendentes foi trocado. Os secretários que vieram de fora sem conhecer a nossa cidade, demonstrando, sim, a atual administração que não existe pessoas competentes, técnicas na nossa cidade. Eu entendo esse momento que nós estamos passando aqui na noite de hoje como um momento único. Momento único. Quando nós falamos de colheita. Quantas promessas foram realizadas? Foi falado na nossa cidade que se trocaria toda a iluminação e que se colocaria uma iluminação de LED. Isso aconteceu? Não aconteceu. E eu faço a pergunta: nós tivemos arrecadação em cima da CIP? Sim, muitos milhões, muitos milhões. E a iluminação não foi trocada. Aí vem a outra situação. O que foi gasto com festas nesses 4 anos? Quanto foi gasto com festas? Nós nunca tivemos dinheiro do município para bancar FAP. Desta vez nós tivemos. Foram encaminhados 1.200.000 para se fazer uma feira. Foi cobrado da nossa população. E no esporte? E no esporte? Nós temos campeonato amador na nossa cidade? Quais as modalidades que nós temos na nossa cidade? Se acabou com tudo. Então, realmente, o momento agora é de reflexão. Eu peço isso para a nossa população que está nos ouvindo. É momento de colheita. Se plantou bem, se cuidou bem, vai colher o que merece. Agora, se não cuidou dos nossos doentes, se não cuidou das pessoas menos favorecidas, se não cuidou daqueles que realmente necessitam, eu acho que o momento é de reflexão. Eu entendo, senhor presidente, senhores vereadores e principalmente as pessoas que nos acompanham. Estamos na última sessão antes das eleições. Domingo que vem, 15 de novembro, acontecem as eleições. E a nossa população vai colocar em cima da mesa. O que foi prometido? Foi realizado? Foi feito? As promessas que foram feitas foram realizadas? Foram feitas? Aí eu volto a falar, e eu sempre digo que eu trago comigo, Deus. Eu pautei esses 4 anos pensando em Deus. Pensando naqueles menos favorecidos, naqueles doentes, naqueles que estão sofrendo.
naqueles que não têm de onde tirar para pagar a água na nossa cidade. Então, eu espero que realmente a colheita seja feita. E eu tenho certeza absoluta que a população vai saber isso, saber fazer isso com maestria. Eu tenho certeza que a nossa população vai separar o joio do trigo. Muito obrigado. Não havendo mais orador inscrito, fim do horário regimental, comunico aos senhores vereadores que a próxima sessão será realizada no dia 16 de novembro de 2020, segunda-feira, às 19 horas. Agradeço muito a proteção divina, a presença de todos vocês e declaro encerrada a presente sessão.